Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que jogando no sábado à tarde nas Castanheiras, a partida de ida contra a equipe do Juventude, infelizmente foi derrotado pelo placar de 3-1. Começou muito bem, até os 30 minutos do primeiro tempo, o Esportivo tinha feito um gol e perdido duas chances claras de ampliar o score da partida, mas no finalzinho do primeiro tempo já deu um apagão em 10 minutos, levou a virada pelo placar de 2-1, voltando para a segunda etapa, jogando mal novamente, tomou o terceiro e não teve forças para reagir, e o final da partida foi 3-1 para a equipe do Juventude. Agora aqui em Bento Gonçalves, o Esportivo precisa fazer 2 gols de diferença, sem levar gols, um 2-0, classifica o Esportivo para a grande final. Porém, sabemos que é difícil, mas não podemos deixar de acreditar e que o Esportivo consiga fazer esses 2-0 aqui no sábado à tarde contra a equipe de Juventude e ganhe e consiga a vaga na final da Copa Serra. E nós estivemos acompanhando o jogo lá nas Castanheiras, lá em Farroupilha, e conversamos com o Thiago Costa, o autor do gol do Clube Esportivo. Começou a partida numa pegada boa, infelizmente deixamos cair. A gente tentou se recuperar, infelizmente tomamos outro gol. Mas eu acho que tem condições de buscar em casa, e é isso aí que o grupo vai buscar. Não, assim, eu acho que em casa a gente não tem uma derrota. Eu acho que vamos dar o máximo ali para conseguir a vaga, se Deus quiser vamos conseguir. E o Thiago Nunes, treinador da equipe do Juventude, também fala dessa partida, avalia essa vitória pelo placar de 3-1. Primeiro foi um grande jogo de futebol, né? Pegamos uma equipe muito bem treinada, com uma característica defensiva muito forte. A gente sabia que ia ter muita dificuldade de entrar na defesa do Esportivo. E eles vinham com uma proposta definida também, de tentar jogar no contra-ataque, na bola parada, e tiveram sucesso no início, conseguiram encaixar algum contra-ataque, também tiveram sucesso no escanteio. Mas não tem nada definido, né? A gente sabe que o futebol se resolve aqui dentro. Certamente será um grande jogo, o jogo da volta lá em Bento Gonçalves. E o Esportivo é um time experiente, um time que mesmo tendo uma média de idade que não é muito alta, mas tem jogadores de bastante rodagem. E tem um treinador que trabalha muito bem. Então nós temos que ter todos os cuidados necessários e saber que não ganhamos nada. Tem um outro jogo que inicia do zero lá no próximo sábado. O treinador da equipe do Esportivo, o Júlio César Nunes também, faz a avaliação dessa derrota do Esportivo pelo placar de 3-1. Fizemos um início de jogo muito bom, né? A equipe bem concentrada, comprou a ideia, a estratégia do jogo de jogar fechado, deixar o Juventude vir, dar profundidade e explorar os contra-ataques, né? Conseguimos no início do jogo, tanto que tivemos uma ou duas chances claras de gol. A bola parada entrou, a gente fez o gol com o Thiago e logo em seguida tivemos uma chance cara a cara com o goleiro, com o Bruno, né? O Juventude ia dar contra-ataque. Mas infelizmente, numa desatenção, tomamos um gol de bola parada, no final ali dos 35 do primeiro tempo, e deu um branco. A equipe sentiu muito o gol de empate e o Juventude aproveitou isso. Aproveitou, tanto que fez o segundo na sequência, aos 42, e aí a equipe sentiu. O segundo tempo, a ideia era a gente neutralizar um pouquinho melhor a equipe do Juventude, e dentro do que o jogo ia aparecer, a gente conseguir um gol pelo menos, conseguir um empate em 2-2. Tomamos um gol de bola parada que foi uma bobeira total, um vacilo, ficamos olhando, o jogador do Juventude cabeceou sozinho. E aí o 3-1 a equipe sentiu bastante e não teve força para ir para cima, para recuperar e pelo menos tentar fazer um gol. E acabou 3-1. Claro que a gente sente o resultado, não é o que a gente gostaria, não é o ideal, mas a equipe tem condições de trabalhar essa semana e reverter o resultado lá em Bento. O Júlio também fala da importância da partida da volta e que o Esportivo tem totais condições de conseguir reverter esse placar. É importante a atitude que a equipe teve no início, mas manter isso durante toda a partida, se não quase toda, porque não pode dar esses brancos de 5, 10 minutos. Foi onde a gente tomou 2 gols no final do primeiro tempo e aquilo ali custou caro, né? Agora a gente tem que esfriar a cabeça, analisar a partida com calma, ter uma estratégia bem definida para jogar lá em Bento, porque eles têm um contra-ataque rápido, né? A gente não pode ficar muito exposto, né? Eles têm jogadores de velocidade, mas em contrapartida o Esportivo já mostrou dentro da sua casa que consegue fazer um placar de 2-0 ou 3-0, tanto que contra o Marau fez 2, né? Contra o São José fez 2 também. Então basta a gente estar mais concentrado, mais focado para fazer uma grande partida e ir para a final. Sábado à tarde, na Montanha dos Vinhedos, a partir das 16 horas, Esportivo contra a equipe do Juventude, precisando reverter esse placar negativo de 3-1. Na outra semifinal, na sexta-feira à noite, jogando em Veranópolis, o Veranópolis surpreendeu e venceu
pelo placar de 2-0 o Ipiranga e agora joga por um empate ou podendo perder até por um gol de diferença, que está classificado para a próxima fase. Pelo Distrital de Futebol de Campo, no sábado à tarde, os veteranos definiu os 4 semifinalistas, né? Os 3 já estavam definidos e o São Pedro conseguiu a vaga depois da derrota do Rosário de Monte Belo do Sul, não tendo mais chance de alcançar a equipe de São Pedro, ficando assim definidos os 4 primeiros colocados que avançam às semifinais. Mas antes de nós conferir a classificação, vamos conferir a rodada completa, a 8ª rodada da categoria veterana. São Pedro 1, Paulina também 1, Rosário de Monte Belo do Sul 2, Estrela 6, Ouro Verde 2, Eulália 1 e a equipe do Barracão venceu por 1-0 a equipe da Sertorina. Com isso, a 9ª e última rodada que acontece no próximo sábado apenas serve para cumprir tabela e ver se vai ser classificado assim como está hoje com os 4 primeiros colocados. Primeiro está o Estrela com 21 pontos, em segundo está o Cruzeiro da Leopoldina com 16, em terceiro a Paulina também com 16, e em quarto o São Pedro com 13 pontos já garantidos na próxima fase. Em quinto e eliminado o Ouro Verde, em sexto o Rosário com 8 pontos, em sétimo o Barracão com 5, em oitavo a Eulália com 4 e em nono a Sertorina, que não pontuou na competição. O Estrela também não perde mais a primeira colocação, então está garantido como a melhor campanha na primeira fase. E as outras 3 equipes aí brigam para ver quem classifica segundo, terceiro ou quarto para definir as semifinais na categoria veterana. Falando em semifinais, ontem, pelos quadros A e B, foi definido os semifinalistas dessa competição, tanto no quadro A como no quadro B. As equipes que ficaram fora foi a equipe do Ouro Verde e também a equipe do Faria Lemos. E nós estivemos acompanhando a partida lá na Sertorina, entre a equipe da Sertorina e a equipe do Estrela Sexto Becom. Um empate no quadro B, ou no quadro A, pelo placar de 2-2. E no quadro B, a equipe do Estrela venceu por 2-1. Mas ambas as partidas, apesar da derrota no B e o empate no A, as 2 equipes classificaram nos 2 quadros. Então, vamos conferir os resultados de todas as partidas pelo quadro B. Sertorina 1, Estrela Sexto Becom 2, Faria Lemos 1, Inter da Leopoldina 3 e a equipe do Ouro Verde perdeu por 4-2 para a equipe do Barracão. Com isso, né, mesmo a equipe do Barracão, por exemplo, classificando na primeira colocação no B, sempre acompanha o A, né? Então, os confrontos são definidos a partir do quadro A, que nós vamos conferir os resultados da última rodada. Sertorina 2, Estrela Sexto Becom também 2, Faria Lemos 0, a equipe do Inter da Leopoldina 3, e a equipe do Ouro Verde perdeu por 5-0 para a equipe do Barracão. Apesar aí da goleada, a equipe do Barracão ficou na segunda colocação. Com isso, próximo final de semana já inicia as semifinais. Inter da Leopoldina contra a Estrela Sexto Becom e a equipe da Sertorina enfrenta a equipe do Barracão. Lembrando que são 2 partidas de ida e volta. Primeira na equipe de pior campanha e a segunda na equipe de melhor campanha. Então, próximo domingo, oportunidade de já conhecermos quem dá um passo mais para frente para chegar na grande final do Distrital quadros A e B. Ainda falando sobre amador, mas do Citadino de futsal aqui do Bento Gonçalves, definido as 4 equipes que farão as semifinais, Santa Helena e a equipe do PSG e Conceição e também a equipe do Cruzeiro. As 4 equipes irão para um sorteio que acontecerá a partir da 1h30 lá na secretaria e nós estaremos divulgando em nosso site quem são as partidas, definido, né, os cruzamentos das semifinais que iniciam amanhã à noite no ginásio municipal e já tem a partida da volta na próxima quinta-feira. Então, essa semana conheceremos os finalistas do Citadino de futsal. Pelo Bento Vôlei, ontem à tarde, venceu pelo placar de 3-1 a AVF Totem. Então, encaminhando aí a sua classificação para a próxima fase, ficou a uma vitória de garantir aí a sua classificação para as semifinais. Lembrando que foi o voleibol feminino e agora tem 2 partidas para vencer uma e se classificar para as semifinais. Um passo da classificação aí, a equipe treinada pelo Muricy Jacobs. Sobre o Muay Thai, teve o brasileiro de Muay Thai neste final de semana e os atletas aqui do Bento Gonçalves tiveram grandes participações. No decorrer da semana aqui estaremos divulgando todos os vencedores e desde já parabenizando o Eduardo Veríssimo pelo ótimo trabalho no Muay Thai que está realizando aqui em Bento Gonçalves. E para encerrar, o pôquer. A 8ª etapa do estadual de pôquer aconteceu neste final de semana com o melhor atleta Bento Gonçalves, ficou na 3ª colocação, Nando Veiga, ficou aí
na terceira colocação. E o grande campeão foi Fábio Baierli, de Lajeado, aí venceu na mesa final, né, na mão final, Thiago Piccoli, de Farroupilha. Acabou lá nessa madrugada, por volta das 2h30, mas fica aqui os parabéns, principalmente para o Nando, atleta aqui de Bento Gonçalves, que conseguiu mostrar que o pôquer aqui em Bento Gonçalves vem crescendo, e crescendo forte. E aí, vale já ver aí, que numa etapa do estadual, mais de 100 players jogando, o Nando ficou na terceira colocação. Agora, no mês que vem, terá em Passo Fundo a última etapa do Gaúcho, e o Nando, com certeza, vai estar indo para lá para defender essa terceira colocação que ele conseguiu aqui em Bento Gonçalves. Tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. E quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na quarta-feira repercutindo aí que amanhã à noite tem Citadino de Futsal. Então, uma boa semana a todos e até quarta-feira.